Sim, para mim é uma honra, né, estar com tantas mulheres assim maravilhosas. Eu sempre gosto muito de estar entre mulheres. É uma alegria ter vocês aqui também e a gente começar, né, esse mês juntas. E para algumas já fazem parte do grupo, mas quem for fazer parte também, a gente vai fazer esse mergulho juntas. E espero que assim como eu, vocês também se apaixonem por essa obra. Assim, mais do que se apaixonar é viver mesmo, né, o que a Clarissa tem para falar aqui pra gente. Então, vou começar só rapidinho, né? Falando quem sou eu, um pouquinho. Então, eu sou a Raquel, eu sou também analista junguiana, eu sou facilitadora de cursos de círculos de mulheres, né? Com base no livro Mulheres Correm com Lobos, que chama Ciranda Selvagem, e por isso eu dei o nome de Ciranda das Terapeutas, né? Eu também coordeno grupos terapêuticos aqui em Berlim, chamado Seja Sol, com duas outras mulheres, que é a Cris e a Pri. Nós três juntas somos coordenadoras desse grupo. Eu também tenho um curso, né, chamado Despertar Feminino e faço outros projetos com a Tati na Consciência Uni. E fiz uma vez um curso chamado Escrevinhadoras para mulheres colocarem seus projetos no mundo, com a Eveline e com a Ju. Então eu tô sempre nesse mundo, assim, entre mulheres e levando sempre para frente, assim, ajudando, né, e me puxando também. Bom dia, Marta, bem-vinda. Depois, se você quiser escrever aqui de onde você é, a gente acabou de começar. Só estou me apresentando aqui um pouquinho e contando um pouquinho o porquê surgiu esse projeto, né? Então, para mim é boa tarde, só para você saber, Marta, eu moro em Berlim. E aqui, bom, obviamente a gente não vai falar das respostas prontas, né? Mas sim das perguntas certas que a gente precisa encontrar. E eu comecei até falando um pouquinho antes, né? A Patrícia estava falando que ela fez a monografia dela e que ela tá com a monografia virou, que ela, né, tá um livro e agora estamos aqui na torcida para ser publicado. E eu gosto de contar até um pouco da história do livro, né? Que é aqui eu coloquei algumas capas. Essa aqui é nova, a primeira, né, gente? Achei linda essa capa. Uma das pessoas que participam da Ciranda me mostrou. Eu falei, eu quero. Porque o meu. Preciso comprar outro urgentemente, que o meu está, tipo assim, literalmente por um fio. Não sei se dá pra ver. Não, não dá. Mas ele tá, tipo assim, um fiozinho ele vai soltar todas as páginas, literalmente. Mas eu gosto sempre de começar falando da história do livro, né? Porque ele demorou 20 anos para ser feito, para ser escrito. E a Clarissa fala que ele demorou esse tempo porque ele tinha. Ela não tinha pressa de fazer ele, né? E ela tinha. Ela também precisava do tempo dela de ser aceita e de receber rejeições. Opa, peraí, que aqui alguém... as pessoas estão desconectando. E esse livro é um livro para liberar as mulheres, né? A nossa alma, porque ela fala que a gente está aprisionada dentro da nossa sociedade, né? E então, enfim, voltando um pouquinho por que que nasceu esse projeto, é para a gente ajudar a aplicar os contos também nos atendimentos, né? Ou até mesmo fazer grupos terapêuticos, enfim. Porque os contos, eu trago muito isso nos meus atendimentos, né? O livro. E eu acho que o fato de eu ter feito a ciranda por tanto tempo, né? Há tanto tempo e com tantas mulheres, ele me ajudou muito nos atendimentos. Então, acho que por isso que é bom a gente mergulhar, né, no livro e entendendo, porque daí você vai vindo coisas, né? Quando você passa por todos os contos, vive os contos, né? Porque, obviamente, o processo aqui também vai ser pra gente, em primeiro lugar, né? Afinal, a gente só leva alguém até onde a gente foi. Então, eu acho que eu desconheço, assim, uma ferramenta tão eficiente, né? Que são os contos. Porque ele ajuda a pessoa a ter insight, né? Enfim, porque e o primeiro capítulo é sobre isso, né? Por isso que eu não quis pular o capítulo de introdução. Porque no capítulo de introdução, ela conta... Primeiro ela começa falando isso, né? Que a fauna e a mulher selvagem estão em extinção. E por que que ela tá falando isso, né? Porque a mulher selvagem é aquela mulher que é mais fácil falar de quem é não a mulher selvagem, né? Que tá apática pela vida, que tá, enfim, amarrada nas presas da sociedade, né? Nas é, que perdeu a essência, assim, né? Perdeu a intuição,
deixou de acreditar nela, enfim, são várias vertentes, né? E é legal que ela conta um pouco da história dela também, né? Nesse primeiro capítulo. Então, e desde que nascemos até o momento da gente partir, a gente está escrevendo a nossa própria história, né? Porque ela faz, enfim, parte da nossa vida, né? Contar a nossa história. Porque elas têm a capacidade. E os contos têm a capacidade de acessar memórias profundas e inconscientes, né? E, e quando a gente conta uma história, e acho que é por isso que é legal trazer a importância da história, porque as histórias elas derrubam todas as defesas psíquicas, né? Que a nossa mente cria em torno das nossas feridas emocionais. E as histórias têm esse poder terapêutico, né? Os contos são terapêuticos porque ele permite acessar esse inconsciente, né? Porque a gente não está falando diretamente da pessoa, que às vezes é muito difícil a gente falar que a gente está vivendo aquilo e falar em voz alta aquilo, mas quando a gente está falando que é outra pessoa, aí você fala, ah, tá, tipo, você consegue desenrolar um pouco mais, né? Então hoje eu vou falar um pouco mais de teoria, né? Do que é o livro, porque é importante começar pela introdução, né? Apesar de não ter nenhum. Eu vou tentar trazer um conto hoje, se tiver tempo, que é um bem curtinho, assim, que não é nenhum dos principais, tá mais pra frente, mas só pra gente tentar fazer uma vivência hoje. E é no próximo encontro que a gente vai fazer, né? Que daí a gente vai seguir a ordem do livro, né? Que é La Loba, Barba Azul e Faz da Lisa, nessa primeira rodada aqui. Então, a gente vai entender um pouco isso, né? De como o conto se torna uma ferramenta terapêutica. E para falar sobre isso, a gente tem que falar dos símbolos, né? E voltando até um pouco antes, é entender que as histórias, né? Não só os contos que a Clarissa traz, mas, tipo assim, por exemplo, as parábolas, né? Se a gente pensar quem é o maior contador de história que a gente teve, né? Independente de religião, foi Jesus Cristo, certo? Porque pelas parábolas ele falava isso, né? Que as parábolas e as histórias é uma maneira, né? Um recurso de comunicar uma verdade, né? De expressar uma realidade e para passar orientação, né? Porque os contos nasceram com essa intenção, na verdade, né? De orientar, apesar de eles terem sido muito mudados ao longo, assim, né? Tipo, Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, foi totalmente mudada. Se a gente vê a primeira versão do que é hoje, né? E isso é uma outra coisa interessante também do livro, né? Que a Clarice, ela reuniu contos de diversos lugares e ela escolheu a versão que ela mais gostava. Eu entendo assim, que, tipo, mais fazia sentido para ela, né? Mas, e aí eu tô querendo só trazer isso, né? Que os contos são para alertar de um perigo, falar sobre espiritualidade. Então, essa ideia de usar os contos, né? Metáforas é algo muito antigo, né? Raquel, eu fiquei com uma dúvida. Posso ir tirando ao longo? Pode. Ela criou o conto ou ela pegou o conto que já existia? Porque quando eu estava lendo a introdução, me parecia que ela foi juntando contos e criou a versão dela. Então, exato, ela, enfim, vagou o mundo não, como fala? Explorou o mundo aí, Uhum. com diversos contos, só que ela escolheu o que ela não criou o conto, ela escolheu o que ela mais achava que fazia sentido, Dessas versões todas que ela dessas leu. versões todas, isso. Tá, então não são delas os contos, né? Ela só deu uma. Tá, tá bom. Não, ela pegou a versão que ela achava, eu acho que ela pegou a versão que ela acha mais crua, assim, não crua, como fala? Mais, as primeiras versões, digamos, né? Uhum. A mais pura, A mais pura, menos isso, recriada. Tá. essa palavra. Boa tarde, Raquel, Tati, bem-vinda, pode falar. outra coisa, para a gente está aparecendo aqui o seu texto de base que você está seguindo e a Ah, parte tá. do Eu achei que tava símbolo. compartilhando Tá, Pera, isso. eu fiz É. um roteirinho aqui, E então aí tá compartilhar. pequenininha essa parte, e daí você pode pôr maior que a gente não consegue ler. Não, tá bom, mas era para compartilhar isso Isso, aqui. isso, eu imaginei que era assim. É. Ah, mas vocês estão vendo o texto também? Deixa eu ver. A gente estava vendo o texto também. Ah, Agora e não mais. agora? Agora tá bom. Agora ficou o símbolo grandão e o texto sumiu. Acho que Ah, era assim então que tá. eu queria. Obrigado por me avisar.
Eu fiz aqui um roteirinho para eu não me perder. Opa, peraí que eu acendi um palo santo aqui, tá pegando fogo. Mas eu fiz também o aqui para não eu seguir aqui para não perder nada, né? Que também a gente fica nessa ansiedade. Ah, eu quero falar de tantas coisas, não quero perder nada. Mas acho que vai vir o que tem que vir também, o que vai ser importante. Obrigada, Patrícia. Raquel, Oi. eu acho também, eu não sei se é de fato, né, mas pelo que eu tinha entendido, também foi uma forma da Clarissa colocar a dificuldade da mulher de passar os conhecimentos, né, do quanto estava difícil de poder acessar os conhecimentos devido à questão cultural. Então, por isso que ela trouxe, pegou as histórias, esses contos e fez esse livro também, mostrando como era feito antigamente, né? A passagem para as crianças, ensinando os valores. Então, teve aí também uma crítica muito relacionada à dificuldade das mulheres poderem continuar se comunicando, né? Quando houve essa castração da mulher selvagem, ela precisou começar a fazer, através de contos e de histórias, essa passagem de sabedoria de geração para geração. Sim, é porque as histórias tinha justamente esse efeito, né? Antigamente, de alertar mesmo, né? E é exatamente isso. Sim. É, mas enfim. Então, só voltando, a voltando assim, o que que é o livro, na verdade, eu adiantei aqui, mas era para ficar aqui ainda. É, a Clarice, ela também observou, né? Assim, como que os lobos viviam. E ela percebeu certas semelhanças, né? Ela fala até que viu outro, tipo assim, comparou outros animais, mas o lobo era o que estava mais próximo né, com a gente, assim. E ela observou como eles viviam em família, né? Cuidavam um dos outros. E mas que nem por isso eles eram frágeis, né? Então é bem interessante esse acolhimento que ela fala, né? Que existe entre os lobos e que ela vê também nas mulheres, né? E esse acolhimento de força e tal. E, e a Clarice, ela fala que, enfim, esse arquétipo da mulher selvagem, pelos contos que ela selecionou, né, de várias culturas, como a gente estava falando, e o melhor é isso, né? Ela faz o conto e depois ela faz um mapeamento do que é, né? Do que ela dá faz uma análise interpretativa da história, né? E é isso, e a riqueza tá nisso também, né? Apesar de que quando a gente usa a história nos atendimentos, obviamente a gente não pode interpretar, né? A gente tem que ler, e é sempre bom ler a história mesmo, para justamente não perder. Porque quando a gente conta a história, a gente está interpretando de alguma forma, né? Agora, se a gente lê, a gente não perde, até o jeito que ela escreve é muito rico, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu atendo que, sei lá, eu julgo que ela está num relacionamento abusivo. E ela pensa em casar, ela fica jogando, postergando esse casamento, sabe? Aí eu falei, bom, vou ler pra ela o conto do Barba Azul. Tenho certeza que ela vai se conectar com a parte que a mulher pede um tempo. E não. Adivinha com que parte ela se conectou? Pra quem não conhece a história do Barba Azul, a gente vai vir depois, né? Mas com a parte que ela ficou horrorizada que quando a menina abriu, ela viu um monte de esqueletos de mulheres mortas. Ou seja, Vai oi? apresentar. Peraí, deixa eu pôr no mudo. Tem alguém com áudio aberto. Deixa eu ver quem é. Desculpa, era eu. Pode deixar. Já voltei. Ah, tá bom. Mas você queria falar alguma coisa, Sandra? Você tá no mudo agora. Bom, aí eu falei, bom, ela vai se conectar, né, com essa parte que. Não, ela viu essa parte do armário. Ou seja, ela não tá preparada para ver. Então, a gente tem que contar a história tipo, ver o que vem. Às vezes você conta a história, até na ciranda mesmo, às vezes, a pessoa deu uma cochilada, assim.
Ela, eu não vi essa parte. E eu sigo. Porque o inconsciente não tá, ele não tá naquele momento pronto para escutar aquilo. Então, a gente segue. Então, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tipo assim, como a gente usar isso aqui, né? Mas é importante entender, né, que essa interpretação não pode ser feita por nós, obviamente. Apesar de, às vezes. Também, às vezes, a gente tá enxergando e não é pra gente enxergar nada, né? Porque não é pra gente levar ninguém pra. Não, é não empurrar ninguém, né? A gente tá ali só pra dar a mão mesmo. Então. Enfim, mas é importante a gente se conectar com essas histórias, né? A gente não pode só contar a história sem ter vivido ela antes, com a nossa própria história, né? E dessa forma a gente começa a acessar e se conectar, né? De alguma forma com essa mulher selvagem e viver essa força da natureza, né? E claramente a gente não precisa ter nenhum julgamento sobre a história, né? Porque também a gente não é só uma coisa. Eu sou todas essas coisas, né? E todas elas dançam juntas, assim, e entender que existe essa riqueza também, né? De ser mulher mesmo, né? Que é o que ela fala. E é por isso que as histórias funcionam como um petisco, né? Pra gente começar a resgatar essa mulher selvagem e assim permitir contar a nossa própria história, né? Porque acho que ler as histórias ajuda nesse processo de iniciação que ela fala, né? Para resgatar a mulher selvagem, e esse processo de iniciação ele tem um porquê dos contos serem na ordem que são, né? Se a gente pensar. Apesar de muitas pessoas lerem ele, é muito difícil alguém que lê o livro inteiro, assim, numa sequência. A pessoa vai lá e lê um conto normalmente, né? E tudo bem também, não existe regra para ler, né? Mas a sequência dele existe um porquê. Porque ele começa, né, na inocência, ele vai traçando um caminho de evolução nesse sentido. Então, né, esse é um pouquinho, mas agora sim, só falando dos símbolos para a gente entender, né, essas coisas dos contos. É, tipo, o símbolo, né, ele é a linguagem secreta do inconsciente. Então, ele é a união, né, de um significante com um significado. Então, por exemplo, sei lá, esse lápis aqui, ele tem um significado que ele... Esse lápis não, esse aqui é uma caneta. Serve para escrever, certo? E o significante dele é o que ele representa para você, né? Ele pode ter um conteúdo emocional, sei lá, a minha avó que me deu isso aqui. Então, isso aqui tem uma simbologia muito grande para mim. Eu tô trazendo isso porque, sei lá, nas histórias, quando um castelo, por exemplo, pode ter uma simbologia para uma pessoa e totalmente diferente para outra, né? Pode ter simbologia de uma prisão para alguns e para um lugar, tipo assim, nossa, muito legal, um lugar, né, de contos de fada mesmo, enfim. É por isso que é importante entender, né, os símbolos porque acho que antes de viver a prática, a gente precisa entender essa coisa do símbolo, né, que é essa linguagem secreta do inconsciente, porque o símbolo, ele faz essa ponte, né, entre o consciente e o inconsciente, né? Então, os símbolos, são essas imagens que representam uma realidade, né? A linguagem da alma, ela é simbólica, né? E a gente compreende mais a nossa alma e percorre essa jornada interior se a gente enriquecer cada vez mais, né? O símbolo e a mitologia, ele traz isso, né, pra gente, assim como os contos. É, ups. E aqui, como os símbolos penetram na psique, né? Tem essas três camadas, né? A consciente, a subconsciente e o inconsciente. E os contos são como o espelho do psiquismo, né? Porque os contos tem um livro como chama o livro? Os Contos de Fadas, eu acho mesmo, do Bruno Bettheim, acho que é assim que fala o nome dele. Ele diz que não existe nada que tenha acontecido nos contos que não tenha existido na vida de uma pessoa, né? Então, acho que por isso que é esse espelhamento, né? Esse recurso simbólico dos contos funcionam como um espelho para o nosso psiquismo. É como cada conto, né? Personagem dá a possibilidade para a pessoa refletir emocionalmente, né? Claro, entender que também os contos, cada
nas histórias, cada personagem é nós mesmas, né? A gente sabe, né, enfim, tanto, né, nosso ânimos e ânimas, quando é personagem masculino ou feminina, é todas nós ali atuando naquilo, né? Então, eu acho que eu entendo que um dos maiores desafios nos atendimentos são os mecanismos de defesa, né? E acho que furar essa resistência, né? Porque quando eu começo a contar a minha história, todas as minhas defesas conscientes do meu eu, né? Para justamente começar a se proteger daquilo que está no meu inconsciente, começa a criar essas barreiras, né? E o conto, ele, a gente pode dizer que ele burla isso, né? Ele, eu gosto dessa frase do Jung, que ele fala, né, que os contos de fadas são a expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo. Porque o conto, ele tem esse poder de perpassar, digamos, né? Porque ele não acessa esse nível racional, né? Então, escutar um conto, ele acessa camadas sem um confronto direto, né? O conto faz isso geralmente no primeiro contato. Mas, claro, para aquilo que a pessoa está preparada para ouvir naquele momento, né? E, e para o Jung, o símbolo é a melhor expressão para aquilo que está desconhecido em nós, né? Então, por isso que é importante. Achei bom trazer isso da simbologia um pouquinho, né? Para a gente ficar na mesma página, né? É, e as histórias simbólicas projetam fora aquilo que está acontecendo dentro da gente, né? Então, é, os contos, eles podem nutrir, curar e transformar a gente, né? Então, eles curam, né? Porque eles reorganizam a psique, né? E ajudam na elaboração das dores psíquicas. Eles transformam porque permite a construção de novos significados para as experiências vividas, né? Porque às vezes aquilo que eu não consigo simbolizar, né? Nomear, é tão doloroso, né? Tão excitante, dependendo do que aconteceu, tão culposo, né? É tão, né? Que eu não consigo simbolizar com a minha mente. E aí vira essa defesa, né? E eu reprimo esse conteúdo que é insuportável muitas vezes, né? E é por isso que o que não tem palavras ainda pode ser tocado pelas imagens. Porque, né, o psiquismo, protege a gente quando a gente começa... Enfim, quando a gente começa os nossos atendimentos, por exemplo, a gente começa perguntando isso, né? Ah, o que que te trouxe aqui? Né, normalmente. E a pessoa vai contando, né? Conforme as pessoas vão contando, os mecanismos de defesa vão se criando, né? Todo o tempo vai sendo acionado esse mecanismo de defesa. E às vezes a gente leva meses, e aí as queixas só se repetem, né? Agora com conto isso é driblado de alguma maneira, né? Porque eu trago uma história daquilo que me afeta, né? E isso se revela nos meus afetos, né? O que tem nos meus afetos diz o que está no nosso inconsciente, né? Diz que tá no meu, fala sobre o que está no nosso inconsciente. E assim a gente chega na elaboração, né? E quem que faz isso? É a pessoa que atende, né? É a pessoa que a gente atende, né? Não a gente, claro. E é ela que elabora, né? Como eu falei, quando a gente conta a história, a gente tá. E aí, o que você achou dessa história, né? Quer falar alguma coisa? Olhe. Ah, tá. Então o conto fura, né? Ele dá essa volta lógica no racional. É, e, e Pode perguntar? aqui, pode. Tá. Mas aí vamos supor, se a cliente, como você falou, não foi no ponto, não pegou o ponto lá da espera, assim, o que chamou a atenção foi outra coisa. E daí você mostra para ela o que ela não viu no conto que você queria ver, ou simplesmente não. Não, aí é importante você entender em que ponto ela tá.
né? Porque, tipo, essa pessoa que eu atendo, por exemplo, ela já falou pra mim assim, eu acho que eu estou num relacionamento abusivo. Eu falei, o que que é abusivo pra você, né? Ela não sabe falar. Ela não quer ver. Então, aí eu trouxe o conto, aí eu sei que ela tá ali, ela tá num momento que ela não consegue ver. Então, os próximos contos a gente vai trazendo. É porque, enfim, como eu falei, eu vou tentar trazer um conto hoje, acho que vai dar tempo, que é um curtinho, pra gente, pra vocês entenderem, pra vocês viverem isso um pouco, pra vocês entenderem, né? Mas acho que a única coisa boa é você saber em que ponto ela tá e continuar então trabalhando aquilo. Mas algo se move na pessoa. E isso que é interessante. Você vê, porque também o que que é a ideia, né? Tipo assim, vocês levarem isso assim e falarem assim: você já leu esse conto? Você leu o conto, aí você fala assim: agora dá uma lidinha depois no que ela, nos insights que ela dá, a gente pode falar isso na próxima sessão. E aí você vai trabalhando dessa forma, entendeu? Você pode trabalhar. Porque às vezes quando. Tem hora que o atendimento tá tão empacado que você, né? A pessoa traz. Não sei se acontece com vocês, mas a pessoa vem e fala. Eu não queria falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso de novo. E não é nada do que ela tinha que falar, tá? Ela tá fugindo. Tá? Tipo, essa pessoa, por exemplo, ela fala só do trabalho dela. Raramente ela traz coisas do relacionamento. Então, aí é o tempo da pessoa, né? Mas assim, que algo se move, algo se move. Porque às vezes eu trago umas coisas assim, mas a gente não pode aceitar migalha. Tipo assim, né? Aí ela, migalhas. Aí, tipo assim, você vê que veio o insight, mas ela não tá no tempo dela, né? Então, nos próximos encontros que a gente vai falar, como a gente vai trazer cada conto, aí a simbologia de cada conto e tal, e aí dá para entender melhor. Porque aí vem até esse ponto, né? Qual conto usar, né? Aí que é o X da questão, né? Pode falar, Fê. Não, só um parênteses. Não sei se ajuda a Patrícia, mas eu acredito que o que a Raquel trouxe foi só de você entender qual é o ponto que a paciente está, né? Então, por exemplo, se ela não chegou ainda a entender que ela precisaria do tempo, que ela está nesse lugar de pedir o tempo, ela ainda está muito assustada, está muito conectando o que seria a violência, que são aqueles corpos que ela enxerga. Então, ajudaria ela a dissecar o que é para ela violência, né? Onde está esse lugar de violência para ela conseguir caracterizar o abuso e a toxicidade. Então, ela não está pronta para encerrar a relação, ela não tá, mas alguma coisa ali fez conectar com ela no lugar da violência. Aí começa a conceituar essa violência com ela, enfim, até ela conseguir chegar ao final do conto. Exatamente. Porque, assim, por exemplo, eu tenho pessoas que participaram da ciranda duas vezes o mesmo, né? O Barba Azul, por exemplo. Aí a pessoa falou assim: não, você não contou essa parte que os irmãos vinham salvar ela. Eu falei: eu contei. Eu falei, gente, eu tenho certeza que eu contei. Porque antes eu contava um pouco, eu não lia. Daí eu vi que tem que ler mesmo. Foi desse em diante que eu falei, não, eu vou ler a história. Mas eu tenho certeza que eu falei dos irmãos. Mas a pessoa, ela só se deu conta agora dos irmãos. Ela só pôde escutar agora dos irmãos, né? Porque os irmãos são o ânimos saudável. Então, ela só pôde dar, né? Então, você vê que cada um deu um tempo, a pessoa falou que não escutou. Eu falei, não, gente, né? Eu até falei, não, deve estar. Aí eu falei, não, é. Falei, não, foi falado sim, mas você só deu conta de escutar agora. Não falei isso, né? Mas eu falei, não, é que você só tá escutando agora. Acho que você só reparou agora, né? E aí, enfim, a gente vai entender também qual conto escolher, né? Porque, por exemplo, cada conto quando coisas com a mãe, é o patinho feio, sapatinhos vermelhos é quando fala da autorresponsabilidade, o corpo jubiloso, né? É quando a gente entender que o nosso corpo, ele faz parte da nossa natureza, né? Faz parte, assim, ele não é um escravo nosso, né? Quando tem casos de é, como fala a palavra? Me perdi, me fugiu a palavra agora, de transtorno alimentar e tal, enfim. Então, cada conto a gente vai passando por eles e a gente vai entendendo quando a gente traz, né? E às vezes também eu trago muitas coisas assim, sei lá. Normalmente nos primeiros atendimentos, que o vínculo ainda não tá criado e tal, eu trago né? E normalmente vem o choro, a pessoa fica ali sem graça e tal. Eu falo, gente, aí eu falo.
né? Deixo a pessoa no tempo dela e falo: Você conhece o livro Mulheres Correm com Lobos? Normalmente as pessoas conhecem e falam: Conheço, nossa, tenho vontade de ler, nunca li, né? É sempre essa história. Eu falo: Ah, então, ele. A Clarissa fala uma coisa muito bonita sobre o choro, né? Que é: a gente é um barco e as nossas lágrimas é o rio. E quando você chora, esse rio se enche e esse barco se move. E ele se move para algum lugar. E normalmente um lugar melhor, né? Então já dá uma naqueles primeiros contatos, né, que como eu falei, não tem os vínculos, aí vou trazendo, né? Vou trazendo sempre quando a pessoa tá falando muito assim mal dela, né, digamos, e quando cabe, né, o contexto cabe e tal. A Clarissa fala sempre isso, né, pra gente não ficar amaldiçoando as coisas que a gente julga que foram erradas, né? Que a gente tem que aprender a falar bem da gente sem censura. Então, às vezes eu trago até uns gato pingado assim, até para como estímulo para a pessoa sempre ler o livro ali, né? E o conto, porque claro que nem sempre eles fazem lição de casa, né? Que eles não têm que fazer lição de casa nenhuma, mas não tem que nada, né? Tem que querer fazer, mas é um estímulo, né? Para seguir aqui. Então, até a escolha do conto a gente vai entendendo ao longo do processo aqui, né? A cada conto a gente vai entendendo. Opa. E aqui, né? Por que que os contos são terapêuticos, né? Porque eles alcançam com profundidade, abordam com mais sucesso as complexidades inerentes ao ser humano, né? Então, ele dribla essa lógica, né? A racionalidade, né? A análise, os filtros morais, enfim. E os contos trabalham fundamentalmente no inconsciente, né? A camada da memória menos recente, né? Dos sonhos, da produção de símbolos e imagem, e o reino da imaginação. E por que que o trabalho com os contos é tão profundo, né? Porque ele ajuda nesse desenvolvimento, né, integral do sujeito, transmite importantes mensagens à mente consciente, inconsciente, encorajam o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, aliviam pressões conscientes e inconscientes, né? E mostram caminhos para que as necessidades e desejos sejam satisfeitos de acordo com a exigência do ego e superego, né? Então, dá a perspectiva do que pode vir a seguir, né? E faz surgir o que é essencial para a pessoa. Então, o conto faz aquilo de mostrar a realidade, né? Da nossa vida nua e crua. E quando a gente vê, não dá para desver, né? E o conto, ele às vezes escancara essas verdades, né? Sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente fez com a nossa vida, enfim. E não é mais sobre o outro, né? Tipo, sei lá, o Barba Azul, ele obviamente fala sobre os sabotadores, né? E a gente, quando identifica isso, e é legal que depois de um tempo ela traz isso de novo nesse conto dos sapatinhos vermelhos, que é a carruagem. Então, o que que ela quer dizer, né? Que não é que a gente passou ali pelos sabotadores no segundo capítulo que ele não vai existir mais, né? Porque, como a gente sabe no final da história, ele foi cortado em pedaços e ele tá espalhado por aí. Então, eu não sei qual outra ferramenta que coloca a gente de um jeito tão rápido, né? E quando a gente projeta assim. Então, o conto são mais do que histórias, né? Eles são mapas secretos da alma humana. Eles mostram como encontrar caminhos nas noites escuras da alma, né? Como morrer, renascer simbolicamente. E como crescer, né? Curar e transformar a dor em sabedoria. E por isso eu acho que é uma ferramenta tão importante, né? Então, a gente vai aprofundar e viver e compreender os próximos contos do livro, né? E vai ser assim que vai ser essa jornada aqui com a gente. E, peraí, opa, não, aqui mesmo. Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho. E a gente pode abrir um pouquinho para falar agora da introdução né? Quem conseguiu ler o conto, quem conseguiu ler o capítulo de introdução e quiser trazer um pouquinho o que que achou, o que que veio, e depois eu posso fazer essa vivência com a gente também, de contar um dos contos.
Que é o lá, enfim, daí eu vejo se a gente consegue contar, mas eu acho que vai ser legal se a gente contar. Alguém quer falar um pouquinho do enfim, quem conseguiu fazer a leitura, mas quem não conseguiu também, como que é, enfim, ter esse livro perto de vocês, como foi a leitura, como que o livro chegou até vocês? Bom, então eu vou fazer a vivência, depois a gente fala um pouquinho, daí vocês vão ver, me falam como foi a experiência, tá bom? Opa, peraí, que teve gente que entrou depois aqui. Deixa eu achar aqui a história, um minutinho. Aqui. É, na verdade, um conto bem curtinho, que ele tá dentro do Pele de Foca, que é o... Agora eu vou pedir para... Tem isso também, né? A Clarissa fala pra gente escutar as histórias como se fosse com o terceiro ouvido, né? Que é o ouvido da alma. Então, eu peço que vocês, se conseguirem agora se conectarem com o conto, escutarem, assim, e escutar apenas a história. Um homem veio a um zabó, alfaiate, para experimentar um terno. Parado diante do espelho, ele percebeu que o colete estava um pouco irregular na parte inferior. Ora, disse o alfaiate, não se preocupe com isso. Basta puxar a ponta mais curta para baixo com a mão esquerda, que ninguém jamais vai perceber nada. Enquanto o cliente fazia exatamente isso, ele notou que a lapela do paletó estava com uma ponta enrolada em vez de estar rente. Isso, perguntou o alfaiate. Isso, perguntou o alfaiate. Isso não é nada. É só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela no lugar com o queixo. O freguês obedeceu. E quando o fez, observou que a costura de entrepernas estava meio curta e que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. Ora, nem pense nisso. Puxe o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. O freguês concordou e comprou o terno. No dia seguinte, o homem estreou o terno com todas as alterações de queixo e mãos. Enquanto ia mancando pelo parque, com o queixo segurando a lapela no lugar, uma da- das, uma das mães puxando o colete, a outra mão agarra, uma da, desculpa, gente, eu tô lendo do PDF, tava mãe, é mão. Uma das mãos puxando o colete, a outra mão agarrada ao gancho. Dois velhos pararam de jogar damas para vê-lo passando com dificuldade. Mister, meu Deus, disse o primeiro velho. Veja aquele pobre aleijado. O segundo homem refletiu um instante antes de sussurrar. É, ele é bem aleijado mesmo. Mas sabe o que eu queria saber? Onde será que ele comprou esse terno tão elegante? Aí ela dá, só vou ler essa introduçãozinha. A atitude do segundo velho constitui uma reação cultural comum diante da mulher que desenvolveu uma persona impecável, mas que tem de se aleijar toda ao tentar mantê-la. Bem, ela está aleijada, mas veja como ela está elegante. Veja como é boa. Veja como está se saindo bem. Quando começamos a definhar, tentamos caminhar todas tortas para dar a impressão de que estamos cuidando de tudo, que tudo está bem e em perfeita ordem.
quer seja a pele da alma que nos falte, quer seja a pele criada pela cultura que nos sirva. Ficamos aleijadas quando fingimos que nada disso ocorre. Quando agimos assim, a vida se encolhe e o preço que pagamos é muito alto. Então, quando a gente começa a definhar, né, a gente tenta caminhar toda torta para dar a impressão que a gente está cuidando de tudo, né? De que tudo está bem e em perfeita ordem. Então, sobre o que que esse conto fala? Onde é que a gente está nos aleijando por dentro para falar que tá tudo bem? Onde é que a gente vai quebrando nossos ossos para corresponder a essas expectativas do outro, né? Onde. Hum. Não, eu sempre, desculpa por causa dos cachorros da rua, mas eu sempre gosto de trazer, acho que eu até fico meio repetitiva, porque eu acho que uma das coisas que mais toca o feminino hoje ainda são as questões culturais, né? Então, o quanto é exigido que o feminino esteja nesse lugar de dar conta de tudo, de perfeição, enfim, né? E aí vem sempre a pergunta na clínica para aquela mulher que chega já aleijada, né? Do tipo, são escolhas. Por que que ela está escolhendo o bem-estar do outro ao próprio bem-estar, né? Por que que ela acha que ela precisa atender ainda todos e a expectativa desse mundo todo que exige esse lugar da mulher? Então, é sempre assim, a que custo? Que a gente dá conta, não tem dúvida, né? Nós somos mulheres, nós vamos dar conta. Mas a que custo que a gente vai conseguir, né? Então, para mim, bate sempre um pouco nesse lugar. Sim, e é por isso que a Clarissa fala que os contos funcionam como um mapa, né? Que funcionam como um caminho do que eu preciso fazer, né? Da possibilidade quando a gente não sabe o que fazer a seguir, né? Porque nesse conto, a pergunta é, aonde a gente está usando esse terno? Que ele é elegante, gente, ele é muito bem feito. Só que vocês conseguem imaginar a pessoa que tá com um terno que tá curto aqui, puxado aqui, e ela tá andando igual um aleijado, porque ele é um terno que não serve pra ele. Começa com a pergunta do porquê que aceitou comprar, né? Se estava desconfortável ali. Para mim, a gente começa a pensar nisso, assim, já não me serviu bem. Então, por que que eu segui aquela ordem que eu topei comprar? E ele até pode ser muito elegante, mas ele não é para mim, né? Não é meu número. Exato. Mas eu fico aqui pensando, gente, que uma maioria de nós, mulheres, primeiro não enxerga essa roupa. Ela precisa de um espaço seguro o suficiente para ver que ela usa essa roupa, porque também tirar isso, esse terno, vai sobrar o quê, né? Quando a gente está falando de padrão social, eu acho que a gente é tão macetada que é isso, às vezes não dá para tirar. Que se tirar o esqueleto cai, né? O que sobrou sucumbe, assim. Então, é dolorido de olhar, né? Eu acho que não é uma coisa simples, apesar da gente ter muita informação, o conto ele vai acessando o afeto que está nisso, né? Porque alguém que anda assim, talvez há muito tempo já parou de sentir para suportar andar, né? Então, é essa delicadeza, né? Esse tempo também de algumas coisas, né? Que eu acho que o conto ele vai diminuindo, né? A gente pode ter lido muitas vezes, mas agora quando eu fechei os olhos e escutei a Raquel, não tenho dúvida que acessou outras coisas dentro de mim. Da primeira vez não, né? Não sei se foi a mesma coisa. Então, assim, a gente vai revendo, né? Experiências para tirar uma peça, para tirar um botão, né? Para tirar sei lá, uma bainha, qualquer coisa que a gente queira usar metaforicamente, né? Dessa roupa que a gente está vestindo, assim. E é isso, talvez pensar o quanto saber disso não garante que a gente consiga movimentar, porque, porque dá medo. Eu acho que, bom, inclusive porque isso tu falou no começo que tá dentro da pele de foca, né? E eu acho que pele de foca é um dos contos mais fortes, assim, desse desnudar-se.
daquilo que a gente é, né? Dessa insegurança do que fica se eu não for isso que hoje eu consegui montar minimamente, né? Eu acho que me levou um pouco para esse caminho, assim. Exato. Não, e o que você falou é muito relevante. Cada vez que a gente lê o conto, a gente vai ver uma nova camada. Até porque a gente já está em outra situação, em outro momento de vida, né? Então, a gente pode sempre revisitar, né? Eu leio, gente, eu tô com esse livro desde 2013, né? E há 5 anos eu faço essa ciranda. E eu sempre leio, e tô lendo, e é muito legal quando nas rodas mesmo, ou até quando eu trago nos atendimentos, o que a pessoa fala, eu não tinha pensado às vezes. Eu falo, nossa. Porque a verdade é, 90% das pessoas que leem esse livro não entendem nada desse livro, né? E eu posso dizer que eu mesma acho que eu absorvi 60% ainda. Ainda, tipo, ainda tem muito pra acho que ele é um livro muito vivo, né? Que sempre vai ter camadas para acessar. E, tipo assim, esse conto, por exemplo, acho que como todos os outros, né? Esse conto conversa com todas nós, né? Porque a gente quer saber, no caso desse conto especificamente, por exemplo, aonde a gente usa esse terno, né? É um conto que convida a gente para olhar para nossa vida e para ver, né? Onde você está insatisfeita, infeliz. É aí que a gente está tentando se encaixar, né? Então, quantas vezes a gente se quebra para corresponder o que o outro espera da gente? Gurias, eu não consegui, desde que tu começou a ler, eu já mais ou menos sabia qual, eu não consegui parar de rir, eu só fiquei rindo, porque é tão ridícula a cena, que a gente fica pensando, meu Deus, mas que coisa mais ridícula esse papel, sabe? Me acessou meu humor, assim, eu ri muito de uma pessoa que fica andando dessa forma e aceitando como desafio e se achando, né? E é isso, assim, é muito irônico, é trágico se não fosse cômico, é o cômico se não fosse trágico, uma coisa desse tipo. Para mim é isso, assim. Exato, como a Fê trouxe, né? Porque primeiro a pessoa comprou isso. Então, É. toda vez que a gente diz sim, querendo dizer não, a gente está quebrando um ossinho nosso, né? É, negligenciando um afeto, né? Eu me sinto desrespeitada e eu não faço nada a respeito, né? É o que você falou, gente, é cômico mesmo, né? A pessoa se convencer desse absurdo. Uhum. E Posso falar? pode. Interrompi. Não, pegando o que a Katana falou de tirando o botão, um zíper, tirando assim aos poucos, né? Tomar muito cuidado para não tirar o terno inteiro e desmoronar. Eu me lembrei de uma frase da outra Clarice, a Clarice Lispector, que fala: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Eu me lembrei dessa frase, achei que dava para acrescentar. Só isso. Porque quando a gente fala na clínica, a gente sempre, como profissional, tem esse cuidado, né? Até onde eu posso chegar no meu paciente. Para eu tirar alguma coisa dele, primeiro eu preciso colocar algum lugar para que a estrutura dele permaneça, né? Então, acho que a Catana trouxe um pouco disso, assim, ter essa calma de perceber quem é essa paciente, o que que a gente pode estar tirando. E eu acho que é uma calma que a gente tem que ter com a gente mesmo também, né? E dificilmente a gente também vai conseguir tirar o terno inteiro na vida toda, por mais conhecimento que a gente tenha, como fala em afeto, em vários momentos vai nos atravessar alguns lugares. Então, essa amorosidade, muitas vezes, que a gente consegue ter com o outro, para a gente ter com a gente mesmo, né? Esperar o tempo, entender, enfim, né? Acionar o conhecimento, mas
compreender o quanto a gente está realmente tão mergulhada nisso e pode ser que às vezes a gente não consiga. E também tá tudo bem. Sim. Mas exato, é só bom entender os ensinamentos que esse conto tem, que é tão curtinho, né? Mas você vê, tem tantas camadas, que é também sobre quando a gente tende a buscar validação externa pelo olhar do outro, né? Então, o que que representa esse terno? É, o que me veio foi assim, ele precisou da validação da pessoa que estava lá vendendo terno para ele, né? Por algum motivo. Ali que começa a história. E aí e isso tem um tempo, né? Do momento em que ele compra o terno até ele chegar no evento, se passa um tempo. E parece que nesse tempo ele vai se adaptando e não pensa que tá bom, por algum motivo naquele momento ele teve que falar sim para aquela pessoa, por alguma transferência ou alguma coisa assim, e depois ele simplesmente perdeu o contato com ele mesmo de pensar, tá, mas agora eu já não tô mais aqui com essa pessoa, eu posso comprar outro terno, eu posso recosturar, eu posso tentar fazer algo com isso, porque já mudou a situação, porque ele já vai encontrar com outras pessoas e poder usar outros ternos e outras ferramentas, e ainda assim ele segue com aquela, né? E isso para mim fala da falta de conexão que a pessoa tem consigo mesmo também, porque por algum motivo naquele momento era importante ele dizer que sim para aquele terno, seja lá por qual fosse o motivo, mas em algum lugar o tempo passou e ele continuou dizendo sim para uma coisa que nem tá lá mais, né? Porque o cara que criou o terno não tá na festa, não tá no evento, não tá na vida dele todo dia. E ele continua fazendo e tendo a mesma posição na vida que ele teve lá atrás, né? Então foi isso que me veio. Eu achei, eu acho que é triste porque eu acho que é muito como a gente funciona, assim, né? A gente fica usando a mesma roupagem por uma situação que não existe mais, né? E que já passou e que a gente pode pegar e procurar outras. E talvez em algum momento ele precise colocar aquele terno de novo, porque aquele terno serviu para alguma coisa, mas não serve mais em outra situação, entendeu? Então foi isso que me deu assim, cara, é triste, porque isso é o que a gente faz muitas vezes. Foi isso que me veio. Exato, o terno, ele representa tudo aquilo que está fora de nós, né? Que diz que a gente não pode ser quem somos, né? Que a gente é como se fosse assim, uma sociedade que quer enfiar a goela abaixo, regras pra gente, e quando a gente. E aí vem até a questão dessas coisas de comparação, né? Porque assim, ele pensa que ele estava numa loja muito legal, então, já que ele estava numa loja muito legal, a pessoa que está ali, o vendedor, ele é, né? Eu tenho que falar o que ele está falando, o que ele está me dizendo que eu tenho que fazer. Porque eu tô nesse ambiente aqui, né? Porque às vezes até isso, o ambiente você fala assim, não, acho que aquela pessoa sabe o que está fazendo, né? E a gente, exato, e o livro é justamente sobre isso, né? Pra gente resgatar exatamente isso. Não, peraí, o que funciona pra mim, né? Porque no fim também, a Clarissa como analista junguiana é isso também, né? É todo o trabalho de individuação mesmo. Qual é o meu mundo? Quais as minhas regras agora, né? Quais são os meus termos? Não o que a sociedade desenhou pra mim. E vem também isso de quando a gente se compara, é, né? Sei lá, com uma família perfeita, filhos perfeitos, corpo perfeito, mas ninguém pergunta qual foi o custo dessa vida para essa mulher, né? Como esse terno, né? Quanto custou esse terno para a pessoa? Até isso, né, gente? Até quando a gente encontra, sei lá, até esse tipo de julgamento a gente não pode ter, né? De tipo, quando a gente encontra um casal, sei lá, tá casado há 50 anos aí.
Antes de falar, nossa, que lindo, que maravilhoso, que legal, né? Porque no final você viu que o outro cara falou assim, ah, tá aleijado, mas o terno dele é muito bonito. A gente tem que perguntar primeiro, né? Não é falar, nossa, que maravilhoso. Perguntar antes o que essa relação fez com a alma de cada um deles, né? E o que faz com a nossa alma também, enfim, para nossa vida, né? Porque às vezes as pessoas estão ali porque não tiveram coragem de sair, né? E custou a pele dela, né? Por isso que esse conto tá dentro do Pele de Foca, né? Custou E que todo. não agradamos a todos nunca, né? Vai ter quem vai nos apontar o erro, vai ter quem acha que está muito bonito, enfim, volta a ser sobre a gente, sobre os nossos termos. É, porque para sustentar aquilo a gente pode estar inteiramente quebrada, né? Em algum momento, você recebeu uma validação de uma pessoa que você confiava, né? Ou você achava que sabia o que estava falando, e aí é o que você conhece de você mesmo, né? Você acaba não se olhando para dentro para descobrir outros pontos que estão ali equivocados. Exatamente, Marta. É, e pensando nisso, né? Em que contexto a gente pode aplicar esse conto, né? Então, se a gente estiver atento, né, a quem vive uma relação tóxica, oprimida, né, seja com parceiro, com trabalho, com família, com qualquer mulher de qualquer idade, né? Em que contexto a gente aplicaria essa história? É um conto curtinho, mas com tantas possibilidades, né? Porque a pergunta é, tipo assim, aonde você está se enfiando esse terno nas suas relações? Seja ela amorosa, no trabalho, com a família, mas tá toda quebrada por dentro, né? E arrisco a dizer que para todo mundo ele vai servir em vários momentos. É porque às vezes é você que faz isso, né? Pode ser com a gente, pessoa, tá? Faz isso, sei lá, com os nossos filhos, né? Por exemplo. Quando a gente vê em atendimento que uma mãe que não aceita um filho, sei lá, homossexual, ou, né? Porque assim, para eu continuar te amando, você vai ter que vestir o meu terno. Então, esse livro vai ajudando a gente a se posicionar também, né? Porque quando você não aprende a se posicionar, as pessoas te colocam onde elas querem, né? E o terno do Zabor fala disso, né? Quando você vai aprender a se colocar. Porque às vezes um simples não é um ato, assim, fazer isso não é um ato de amor por nós mesmas, né? Tipo, não, eu não vou colocar isso, eu não quero, eu não aceito. Não é minha prioridade nesse momento. Não. Chega, basta, né? Então são palavras ditas em certos contextos que é o maior ato de revolução na vida de uma mulher, né? E muitas vezes a gente usa esse terno, né? Ele é usado ao longo da vida. O livro da Patrícia, né? Que eu entendo que fala sobre etarismo. É isso, Paty? Então, sobre o resgate da alma na meia-idade, é mais sobre a metanoia. Eu Tá. uso a música Andança, sabe aquela música Andança? Por onde for, quero ser seu par. Eu uso ela como base, é uma análise junguiana dessa música. Mas como ela fala do par, eu cheguei na conúncio, no resgate da alma e na metanoia. Nossa, muito legal. Não, é porque trazendo pro etarismo é tipo assim, a pessoa que envelhece
Ela não pode ficar velha, né? Ela tem que também continuar usando o terno, assim. Mas, mas enfim, esse é um pouquinho né, esse conto curtinho, só para a gente entender um pouquinho do que a gente vai ver por aqui. E voltando um pouquinho para essa introdução do livro, né, que ela traz esse conceito, né, do arquétipo da mulher selvagem, né, que é a nossa essência feminina. E ser selvagem é estar em conexão com o seu bem-estar, né, com a autoaceitação. Então, a mulher selvagem, ela é a nossa parte buscadora, né, criadora, e com ela que a gente mantém a nossa saúde psíquica, né? Então, por isso que eu acho que trazer para os atendimentos esse livro é tão, e para nós, né, para nossa vida mesmo, é tão relevante, assim. Porque a mulher selvagem, ela precisa ser preservada, né? É o que ela fala isso. Por isso que ela faz essa conexão entre a fauna silvestre e a mulher selvagem estão em risco de extinção, né? E a gente vê a Mãe Terra, né, gente? Tipo, com todas essas coisas, enfim, pra quem é do Sul, ano passado passou por aquele. Foi ano passado ou foi ano retrasado? Retrasado, né? 2023? A enchente foi no passado. Foi ano passado? Aí deu no passado. É, que Ah, foi. é, foi isso no passado, né? Fiquei achando que era final de 2023. É, eu me perdi também nas datas agora. Mas é que aquilo, quando eu olhei aquilo, é tipo assim, é como se a Mãe Terra estivesse chorando, né? E a gente também, então, acho que quando ela, só pra fazer essa analogia, eu sinto muito se isso é alguma dor, né? Especialmente pra quem é do Sul, mas acho que abalou todas nós. É, mas é isso, né? Como se a mãe Terra tá chorando e a gente também, né? Tá sangrando aqui. Acho que esse livro é para trazer a gente para quando ela fala para preservar, né? Esse nosso autocuidado, o nosso autoconhecimento, porque ela não pode ser extinta, né? A mulher selvagem. E as mulheres selvagens estão sendo extintas pela domesticação, né? E a mulher selvagem está dentro de todas nós, né? Pra gente poder ser quem a gente quiser, né? Independente do nosso tipo, assim, quem somos, né? Se a gente é tímida, se a gente é expansiva, se a gente é suave, enfim. E é realmente deixar fluir a nossa individualidade, né? E essa é a sensação, né? Eu entendo que ela tá falando isso, né? Porque a civilização afastou a gente um pouco, né? Porque de alguma forma a civilização oprime tudo que é selvagem, né? E o termo, né? Selvagem não é. É outra coisa também, né? Que às vezes quando eu trago nos atendimentos assim, tipo, ah, mulher selvagem, né? Como, que isso, né? Não é de uma maneira, como fala, pejorativa, né? A mulher selvagem, ela tem muito poder, na verdade, né? Significa que a gente precisa ser, é, não é ser selvagem literalmente, né? E não controla nossos impulsos. É, Eu penso na mulher selvagem como uma mulher autêntica, né? E daí é isso, assim, é cada um na sua autenticidade. Para mim, tem um lugar também muito conectado com a intuição, que na clínica faz muito sentido. Então, né, acredito eu que seja um pouco nesse lugar da gente não se, não se anestesiar mais para a vida, né? Domesticação é um processo da gente viver muito anestesiado, assim, sem os prazeres também, né? Como o nosso prazer não é de verdade o nosso prazer ali, a gente está num lugar muito mais de servir, né? Toda uma estrutura, enfim, pessoas e tudo mais. Eu acho que o convite da mulher selvagem é se descobrir. E aí começa com várias coisas, né? A gente vai descobrindo de novo nosso corpo, vai descobrindo de novo as vontades, os prazeres, enfim, né? E aí a gente. E por isso é tão perigoso, né? Acho que é por isso que
o mundo hoje tem medo do que é selvagem. O que é selvagem, ele tem muito mais força, muito mais potência, porque a autenticidade eleva, né? Vai para alegria, boas vibrações, enfim. A gente trabalha num outro nível que não é todo mundo que alcança quando a gente consegue chegar, né? E sabendo sempre que, enfim, são momentos na vida, né? Que a gente consegue ter essa força maior, depois, enfim, não tanto, mas eu acho que a autenticidade, para mim, o selvagem cabe nessa palavra, assim. Exato, acho que você falou, né? O não selvagem é a gente se anular, né? Quando a gente. O não selvagem é quando a gente está se domesticando, né? Ou domesticam a gente também, e a gente tem dificuldade de compreender quem a gente é de fato, né? Então é como se a gente fosse sendo esmagada, né? Por uma rotina não saudável, né? E entra nessa rotina de mulher tarefeira, de só cumprir checklist e não consegue olhar, né, pra gente. Eu acredito que todas nós, nos atendimentos, né, com as mulheres especialmente, a gente quer trazer isso para elas, né? Então, por isso que a palavra selvagem é uma definição muito importante mesmo, né? Que é estar conectado a ter energia, né? Reconhecimento da sua vida, e você precisa escolher o que fazer da vida, né? Com a sua vida. E quando você se conecta com esse lugar, quando você se reconhece e pega essa força de volta, é justamente quando as pessoas começam a falar, né? Nossa, mas tá diferente. O que você tá fazendo? Mas tem que responder terapia, né? Mas também é isso, né? Então tá ligado. É isso que tá ligado a esse arquétipo, né, da mulher selvagem, né? Que dá força pra gente seguir e priorizar o nosso caminho, né? É, enfim, é um processo de transformação, né? Que é assim que funciona, né? Quando a gente se conecta com esse arquétipo, que é algo maior, né? É um jeito de você canalizar a energia da natureza, né? Do selvagem, para você não depender da aprovação externa, né? Parar de depender da aprovação externa. E acho que esse processo de recuperar esse poder, né? E ocupar esse espaço de alguma maneira. E, e claro que não é um processo tranquilo, né? E acho que também é isso, né? Ajudar elas a entender que algumas coisas vão se perdendo pelo caminho para você poder se reencontrar também, né? Esse a coisa da mulher selvagem. E, e, e parar com essa ânsia, né? De agradar a todos que a gente acaba sobrecarregando e anulando, né? E essa busca de validação externa. E isso também, né? Que a gente foi ensinada a ser boazinha. Tudo isso está longe de ser selvagem, né? Eu acho que esse livro é para ensinar a gente que a gente tem que parar de ficar se espremendo para caber, né? E como diz o próprio conto, né? Parar de se mutilar, partes fundamentais da gente, né? Então, o convite desse livro é para a gente se aproximar dessa natureza instintiva, e delimitar o nosso espaço, né? Acho que o capítulo de introdução explica isso, né? Explica um pouco o que que é a mulher selvagem, o que que vem pela frente. E depois a sequência, né? Então, a gente vai, no nosso próximo encontro, a gente vai falar de La Loba, né? Que La Loba é pra gente resgatar os nossos ossos, né? Que estavam espalhados por aí. E a gente vai se remontar novamente, né? Então, a gente vai entender esse conto de como. E lá tem. Nesse conto, por exemplo, tem outro subconto, né? Que às vezes ela põe dois contos em um, né? Tem La Loba e tem os Quatro Rabinos também, que é muito bom. Depois ela vem com esse do Barba Azul, que fala sobre os nossos predadores internos, né? E o que é bom entender também, né? Que é inato. O Barba Azul todos nós temos, né? Que é a nossa sombra. E se a gente não souber driblar a sombra interna, a gente não vai conseguir driblar a externa, né? Então os sabotadores, né? Os predadores estão à nossa volta. E é importante entender que a gente tem isso, né? Não negar, porque o que é inato é o que nasce com a gente, né? Tá ali. Depois ela vem com a vasalisa, que é quando a gente tem que matar a mãe boa demais dentro da gente, né? E acessar a intuição, entrar na floresta, encontrar a Baba Yaga, pegar o seu fogo de volta,
né? Seguir o seu caminho e saber que um passinho de cada vez a gente consegue, porque às vezes é até isso, né? Nos atendimentos é tipo assim, um passinho você consegue, nem que se for um passinho atrás do outro, isso a gente, né, consegue, porque a vida pede esse movimento, né? O livro tá sempre falando desse movimento, né? Tem um dos contos que ela fala isso, né, do medo, que ela fala que medo todo mundo tem, gente, é uma desculpa que não serve mais, porque todo mundo tem. Então, trazendo isso no contexto, né? Que também é bom quando eu trago coisas dela nos atendimentos, e na ciranda eu só trago ela, obviamente, porque também não sou nem eu falando e nem é pra pessoa diretamente, né? É alguém, tipo assim, uma outro ser falando, então não tem julgamento, né? O julgamento cai um pouquinho por terra. Raquel, eu achei legal na introdução. Ali fala a minha página deve ser talvez a mesma tua, 20, que é aquele antigo. Uhum. Diz assim: o anseio por ela surge quando nos encontramos por acaso com alguém que manteve esse relacionamento selvagem. E aí me remeteu muito assim quando eu encontro com amigas ou quando eu saio para um show, sabe, da alegria que me traz isso, do resgate da minha alma, que me traz esse encontro com, com amigas que pensam do mesmo jeito, que têm a mesma visão de mundo, enfim. Sim. Nossa, é engraçado que eu grifei exatamente o parágrafo seguinte desse que você leu, né? É, Ele fala: ele brota quando percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística ou ao desejo uhum, de sonhar, um tempo ínfimo à nossa própria vida criativa, ao trabalho da nossa uhum, vida e aos nossos verdadeiros amores. Que é isso, né? Tipo, encontrar com amigas, gente, isso é uma coisa mais. Tem coisa mais poderosa do que isso, mais assim, né? Que você desliga ali um pouco, você tá acendendo a sua fogueirinha mística ali, né? uhum, Normalmente na ciranda eu peço pra pessoa sempre trazer um. O capítulo de introdução é mais difícil, assim, né? Mas não trazer alguma frase, algum trecho, algo que tenha tocado. Então, não sei se alguém que leu queira trazer algum grifo que fez, enfim, e por quê e tal. É porque também é muito rica essa troca, né? A primeira vez que eu li esse livro, eu não entendia muito, né? Eu sabia que ele estava querendo falar alguma coisa comigo, mas eu falava assim, meu Deus, o que que ela tá querendo dizer aqui, né? Eu grifei poucas coisas, assim, né? Que a primeira vez eu grifei com marca-texto amarelo e cada vez que eu vou lendo, eu vou grifando com maneiras diferentes para eu uhum, me acompanhar na minha ordem, né? Mas eu gosto que ela fala assim, como uma trilha que atravessa a floresta e vai cada vez mais diminuindo, até quando parece reduzir a nada, a teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa e profunda. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente uhum, omissa quanto às questões mais profundas importantes para as mulheres, o aspecto arquetípico, o intuitivo, o sexual e o cíclico. As idades das mulheres, o jeito de ser, da sabedoria da mulher, seu fogo criador, foi isso que direcionou o meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem durante 4 décadas. E eu lembro que uhum. eu grifei isso, assim, e o que mais me chamou a atenção foi a teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa e profunda. Isso. Restritiva. É? Ela é restritiva, né? É, Muito legal. muito bom. Bom, acho que é isso. É, eu não sei se alguém quer trazer mais alguma coisa que, enfim, da leitura que teve, o que achou desse encontro. Opa.
Eu quero agradecer. Eu li só parte da introdução, é uma ideia aí lendo o livro. Eu já li alguns trechos, mas é uma ideia lendo o livro de acordo com o curso aqui. Estou conhecendo mais profundamente um outro mundo, porque eu sou terapeuta corporal, eu não, não sou terapeuta junguiana, acho que a maioria daqui é, mas estou achando muito interessante, muito importante o conteúdo e muito profundo também. Então, eu queria agradecer. Obrigada. Obrigada, olha. Esse o capítulo de introdução, os outros vão trazer mais insights, né? Porque daí a gente começa falando do conto, daí a gente fala sobre ele, né? Cada um vai trazendo mais sobre ele, assim. E, e eu acho que independente da área de atuação, acho que a gente está sempre como terapeutas, assim, né? Acho que a gente está em constante formação, na verdade, né? Exato, exato. Então, sempre ouvir uma outra maneira, porque, claro, às vezes muitas coisas daqui você já viu, mas você vê com outro olhar, te dá uma outra percepção, né? Você agrega de uma outra maneira, enfim, a compreensão, né? Porque eu acho que no fim a gente busca compreensão ali para o nosso dia a dia. Então, por isso que todas são bem-vindas. Acho que por isso que eu gostei também. É uma outra forma de olhar, tão importante quanto. É isso, terapia, trabalhar como terapeuta e como psicóloga é seguir se formando, né? Eu costumo brincar que eu não formo ninguém, eu sou formada. Então, tá sendo muito legal, muito importante. Gostei. Obrigada. Ah, eu que agradeço. Porque é isso, a gente vai aprofundar, né? A gente vai é, viver e compreender os próximos contos do livro, né? Ao longo dessa jornada desse mês aqui. Então, algumas já fazem parte do nosso grupo, né? Algumas já estão aqui presentes e vão receber a gravação, enfim, e entender. E, e a gente vai, nos próximos, a gente vai, como eu falei, né? O processo de transformação vai começar da gente, mas a gente também vai tentar, como a gente pode trazer isso para os atendimentos, né? E aqui é para a gente continuar se desenvolvendo, né? Enquanto terapeutas, né? E, e essa forma, como você falou, né? É uma formação contínua para a vida, né? É um investimento. A gente tem que estar sempre investindo na gente, assim, nesse sentido, né? Então, enfim, ao longo desse mês, todas as segundas, Eu, nesse mesmo horário, a gente vai abordar em cada encontro um capítulo, né? eu tive problema com a minha câmera aqui, mas queria Ah, deixar também. Não é minha, do meu Note, que às vezes dá um probleminha aqui. Mas queria deixar também um agradecimento. Eu acho que a ferramenta do terapeuta são as pessoas, né? Então, por isso que estar sempre conectado com pessoas é tão enriquecedor para a gente. E como um grande grupo de supervisão, ter diferentes formas de interpretação também enriquece demais a leitura. Então, agradeço também o acolhimento. Estamos juntos, estou bem ansiosa para o próximo encontro. ai, obrigada, Fê.